Olá, nesse conteúdo você descobrirá por que e como fazer um plano de marketing para o seu negócio. Durante o conteúdo, algumas perguntas serão respondidas. Por que planejar o marketing da minha empresa? Como começar a planejar o marketing da minha empresa? E também, quais são os passos que precisamos seguir? Obrigado por curtir, comentar e nos acompanhar, e vamos ao conteúdo. A primeira pergunta que nós precisamos responder então é: por que planejar o marketing da minha empresa? E eu separei aqui para você 4 principais preocupações encontradas nos negócios. A primeira preocupação é aumentar o lucro e o faturamento da empresa. A segunda preocupação é referente aos custos, como que nós vamos diminuir os custos e as despesas da empresa. E a terceira preocupação seria explorar novas oportunidades para o negócio. Como que as empresas vão explorar novas oportunidades para o negócio. E também a quarta preocupação é diminuir os riscos do negócio. Todos os negócios possuem riscos e nós precisamos encontrar maneiras de diminuir esses riscos. Geralmente, essas preocupações que as empresas têm, elas têm origem em alguns pilares da empresa que nós precisamos observar. Eu separei aqui para vocês, então, alguns pilares que nós precisamos observar na nossa empresa, que é o pilar da visibilidade, que é o pilar do engajamento, o pilar de oportunidades, de vendas, de relacionamento, de reputação e de marca. Nós podemos começar a trabalhar o marketing na nossa empresa olhando para um desses pilares. Nós podemos olhar, por exemplo, para vendas. Como que estão as vendas da nossa empresa e como que nós podemos melhorar isso. Como que está sendo o relacionamento da nossa empresa com os clientes e etc. São alguns dos pilares que nós podemos observar. Vamos para a segunda pergunta então. Como começar a planejar o marketing da minha empresa? Eu vou deixar aqui para você um modelo de planejamento de marketing. Lógico que existem diversos modelos de planejamento de marketing, diversos processos de planejamento de marketing, mas nós temos aqui um processo que nós podemos adaptar para todos os tipos e tamanhos de negócios. Nós temos então aqui o primeiro passo, que é desenhar o cenário futuro desejado. O segundo passo é fazer uma análise da empresa. Nós precisamos encontrar oportunidades e ameaças. O terceiro passo seria listar todos os problemas encontrados na empresa, encontrados nessa análise. O quarto passo seria priorizar e organizar esses problemas que nós encontramos na análise. O quinto passo, então, seria criar as iniciativas para solucionar esses problemas que foram encontrados durante a análise. Vamos agora para a última pergunta que nós precisamos responder, que é: quais são os passos que precisamos seguir para de fato colocar em prática esse plano de marketing? E eu vou agora aqui me aprofundar um pouco em cada um desses passos que nós falamos anteriormente. O primeiro passo, então, seria desenhar o cenário futuro desejado da empresa. Nós precisamos, para isso, nós precisamos responder onde nós queremos estar daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos. Isso vai depender muito do horizonte que você tem da sua empresa. Que distância de tempo que você quer planejar na sua empresa. Você quer planejar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vai depender muito do gestor, da visão que o gestor tem da empresa. Uma das melhores maneiras, então, de desenhar o cenário futuro da empresa de vocês é vocês desenvolverem ou fazer uma revisão das diretrizes da empresa de vocês. O que nós podemos ter como diretrizes hoje nas empresas? Nós temos a missão, a visão e os valores. Vocês podem, então, fazer uma revisão da missão, da visão também e dos valores. Se você ainda não possui, você precisa criar a missão, criar a visão e criar os valores da sua empresa. A missão nada mais é do que o propósito da existência da empresa. Por que a empresa existe? Você precisa encontrar uma resposta para isso. Eu trouxe um exemplo para você aqui então de missão. Uma missão poderia ser melhorar a qualidade de vida dos esportistas através da nutrição. Nós estamos falando aqui da missão de uma nutricionista. A visão é a visão do futuro, o que a empresa pretende alcançar com o passar dos anos. No caso dessa nutricionista, a visão dela poderia ser uma referência regional em nutrição esportiva. É um exemplo de visão que nós poderíamos perseguir e encontrar caminhos para realizar, para colocar isso em prática. E os valores são aquilo que nós não largamos mão.
Nós precisamos, colocar várias iniciativas na nossa empresa, mas nós não podemos deixar de lado os nossos valores. No caso da nutricionista, ela poderia colocar como os valores dela transparência e comprometimento. Os valores também são importantes para alinhamento de stakeholders. Só vai ficar perto da sua empresa, só vai acompanhar você durante o caminho as pessoas que têm os mesmos valores que você. Isso vale para parceiros, para colaboradores, para clientes e etc. Você vai conseguir montar uma comunidade em volta da sua marca se você tiver bons valores. São os valores que conectam as pessoas. Você precisa, então, desenvolver bons valores. Continuando aqui, nós temos o segundo passo, que é fazer uma análise das iniciativas da empresa. Nós temos, então, aqui 3 tipos de análises que nós podemos fazer. Nós temos uma análise mais estratégica, no campo estratégico. Nós temos análises táticas, que é mais no campo tático a médio prazo. E as análises operacionais, que é a análise das coisas que acontecem no dia a dia da empresa. Nós temos então aqui que fazer primeiramente uma análise sobre as iniciativas estratégicas da empresa. O que seria isso? São as coisas que contribuem com o cenário futuro desejado, ou seja, que vai contribuir com a missão, com a visão e com os valores da empresa. Vocês precisam se perguntar assim: o que estamos fazendo hoje para melhorar a qualidade de vida dos esportistas através da nutrição? Você precisa listar o que você está fazendo e como que isso vai ajudar a alcançar, a colocar em prática a missão da empresa. Outra pergunta seria: o que estamos fazendo para ser uma referência regional em nutrição esportiva? Que no caso seria a visão que a nutricionista colocou. A terceira pergunta que você poderia fazer é: o que estamos fazendo para comunicar e incentivar os nossos valores para todos os públicos da marca? Seria também aqui sobre a nutricionista. Você precisa fazer as suas próprias perguntas. O que você está fazendo hoje para contribuir, para colocar em prática a sua missão, a sua visão e os seus valores? Vamos falar um pouco agora sobre iniciativas táticas. As iniciativas táticas são aquelas que vão contribuir com as iniciativas estratégicas da sua empresa. Nós temos então aqui várias maneiras de fazer iniciativas táticas ou de monitorar essas iniciativas. Você, com certeza, na sua empresa, você terá departamentos, você terá alguns programas e terá alguns projetos também que você sempre está colocando em prática. Nós temos, por exemplo, aqui departamentos de marketing, de vendas, de suporte, de operações, de RH. Nós precisamos, então, ver quais são as iniciativas que estão acontecendo dentro desses departamentos. Vamos pegar, por exemplo, o departamento de vendas. O que o departamento de vendas está fazendo para contribuir com as iniciativas estratégicas da empresa? Ou ainda, o que o departamento de vendas está fazendo para contribuir com a missão da empresa, com os valores da empresa e para contribuir também com a visão de futuro que a empresa tem? Nós temos também aqui programas que nós precisamos analisar. Por exemplo, alguns programas existentes nas empresas. Nós temos programas para melhoria de processos, nós temos programas para sucesso do cliente, nós temos programas para qualidade também do produto, capacitação de colaboradores. Nós temos também programas de comunicação. Nós só precisamos lembrar que programas eles são contínuos. Eles acontecem sempre na nossa empresa. E também nós podemos encarar programas como um conjunto de projetos. Quando nós temos um conjunto de projetos que são semelhantes entre si, que possuem a mesma finalidade, nós temos um conjunto de projetos que nós podemos chamar de programas. Nós podemos dar um nome para esse conjunto de projetos, e esse nome será um nome do programa, que vai conter essa grade de projetos dentro. Nós temos também aqui um exemplo de programas que as empresas podem ter. Nós temos o programa de inclusão digital para vendedores, por exemplo. Seria uma ótima maneira de contribuir com a missão, com a visão e com os valores da empresa. Nós fazemos um processo de inclusão digital para os vendedores. Vocês precisam fazer o que então? Vocês precisam olhar o departamento de vocês precisam olhar para os seus programas e para os seus projetos e descobrir o que está acontecendo dentro desses departamentos, dentro desses programas, dentro desses projetos e se perguntar se isso está ajudando a missão, a visão e os seus valores ou se está prejudicando.
Se estiver prejudicando, você precisa analisar e pausar esses programas, pausar esses projetos para fazer uma análise mais aprofundada ou simplesmente parar de executar esses programas e parar de executar esses projetos. Nós temos também aqui, alguns exemplos de projetos. Nós temos treinamentos, nós temos capacitações. Nós podemos aqui, por exemplo, ter projetos de treinamentos para os funcionários, para os colaboradores, para os gestores. Nós podemos aqui, de tempo em tempo, investir em novas capacitações para esses colaboradores também. Seria um projeto. Nós temos aqui projetos sociais, que nós fornecemos para a sociedade. Nós temos também alguns projetos ambientais que nós podemos colocar em prática. Nós precisamos lembrar somente que o projeto ele é temporal. Tem projetos que duram uma semana, duram um mês, duram 6 meses, mas ele tem uma data inicial e uma data final. Suponhamos que essa mesma nutricionista ela tenha uma equipe de vendas. E para que essa equipe de vendas possa contribuir com a missão e a visão e os valores da empresa, ela precisou colocar um programa em prática. Qual seria esse programa? É aquele programa que eu falei para vocês de programa de inclusão digital para vendedores. Ou seja, fazer com que os vendedores tenham uma participação maior nesse ambiente digital da empresa. E dentro desse programa que ela fez para vendedores, nós temos vários projetos. Quais seriam esses projetos? Nós fizemos um projeto de marketing digital essencial para esses vendedores. Nós fazemos um projeto de comunicação persuasiva também para esses vendedores. Até aqui, então, você conseguiu perceber qual foi o desdobramento que nós fizemos? Nós fizemos a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Depois nós olhamos para os departamentos da empresa e vimos quais são as iniciativas que estão apoiando esses pilares da empresa. Nós olhamos também para os programas da empresa e nós olhamos também para os projetos. Com isso, nós já podemos fazer uma análise e descobrir se nós vamos precisar criar novos departamentos, se nós vamos precisar colocar novos programas em prática ou novos projetos em prática. Eu sei que muitas vezes é difícil colocar esse conteúdo em prática, mas se você tiver dúvida, vai deixando nos comentários que eu vou te respondendo aos poucos. Eu vou criando novos conteúdos que podem te ajudar a compreender esse processo de planejamento de marketing para a sua empresa. Vocês precisam começar a pensar em planejamento de marketing, porque é o que vai garantir que a sua empresa esteja no mercado daqui a 5, 10 anos, nas próximas gerações. Vocês precisam começar a colocar em prática planejamentos para que a sua empresa tenha uma sustentabilidade maior no mercado competitivo no qual ela está atuando. Continuando aqui, nós temos ainda as iniciativas operacionais, que elas vão contribuir também, com a missão, com a visão e com os valores da empresa e também vão contribuir com as iniciativas táticas que nós temos. Nós podemos olhar nessas iniciativas operacionais várias coisas, mas eu deixei aqui para vocês um exemplo do que vocês poderiam monitorar nessas iniciativas operacionais, que seriam os processos. Vocês têm vários tipos de processos e se vocês não têm, vocês precisam começar a pensar e mapear esses processos, anotar num papel como que é o seu processo de produção, como que é o seu processo de atendimento, de suporte, de transporte, etc. Precisam fazer uma linha do tempo. O que acontece primeiro aqui na produção? O que acontece em segundo lugar, em terceiro lugar, e etc. Vocês vão mapeando esses processos para que vocês possam ter uma visão mais aprofundada de tudo que está acontecendo na empresa de vocês. Você precisa fazer um mapeamento dessas atividades. Comece, logicamente, das atividades que são mais importantes, mais prioritárias e vai descendo nessa cascata até conseguir mapear todas as atividades. A minha dica aqui é que você mapeie somente um processo da sua empresa e vá tentando melhorar isso. Quando isso ficar satisfatório, você vai para outro processo, para outra atividade e vai assim mapeando cada atividade e incrementando ou tirando etapas desse processo. No caso, se eu fosse criar um processo que iria ajudar naquele programa de inclusão digital para vendedores, eu poderia colocar um processo de comunicação persuasiva, por exemplo, que seria um processo muito interessante para colocar em prática para os vendedores. Como que seria um processo de comunicação persuasiva na empresa de vocês? Voltando aqui, então você vai definir aí o seu cenário futuro, que geralmente é feito através do desenvolvimento da missão, da visão e dos valores. Depois você vai olhar para a sua empresa, você vai olhar para os departamentos, para os programas e para os projetos e vai fazer uma análise de tudo isso.
Depois você vai olhar para os seus processos empresariais, para as suas atividades e ver também o que pode ser melhorado para que essas atividades possam ter uma contribuição maior com os seus pilares estratégicos, com as suas diretrizes estratégicas, que é a missão, a visão e os valores. Beleza, até aqui então nós já fizemos tudo isso, nós desenvolvemos a nossa missão, nós desenvolvemos a nossa visão, os nossos valores, nós já mapeamos todos os programas, todos os departamentos, os projetos e nós agora precisamos fazer uma lista de todos os problemas que foram encontrados nessa análise que nós fazemos, desse cenário que nós mapeamos. Nós precisamos então fazer uma lista do que nós encontramos. Nós podemos aqui fazer uma lista de todas as ameaças e problemas que nós encontramos. Nós podemos fazer uma outra lista de todas as oportunidades que nós encontramos durante esse caminho, de oportunidades que nós podemos utilizar no nosso negócio, que nós ainda não estamos aplicando. Nós podemos também fazer uma lista de todas as forças que nós encontramos dentro da nossa equipe, dos nossos departamentos e etc. Nós precisamos também fazer uma lista de todas as fraquezas ou pontos de melhorias que nós encontramos também dentro desse cenário que nós analisamos. Depois, o quarto passo é priorizar e organizar esses problemas, tudo isso que nós encontramos. Nós precisamos priorizar as iniciativas por grau de importância e por disponibilidade de recursos. Muitas vezes nós não vamos ter recursos financeiros ou de tempo ou recursos humanos ou tecnológicos para colocar em prática tudo aquilo que nós precisamos. O que nós vamos colocar em prática primeiro? E colocar em prática. Você precisa fazer o que estiver a seu alcance, mas você não pode deixar de fazer, mesmo que seja apenas uma iniciativa. Suponhamos que você listou ali 20 iniciativas, você encontrou 20 coisas que você poderia colocar em prática na sua empresa para melhorar. Você não tem recursos para colocar tudo em prática? Coloque em prática um. Você vai ver que essa única coisa que você colocar em prática, que você desenvolver, essa iniciativa, você vai ver que isso vai trazer mais resultados para a sua empresa, vai trazer mais recursos e essas novas oportunidades que você vai trazer, esses novos recursos que você vai trazer, vai te dar mais fôlego, mais forças para que você possa colocar em prática as outras iniciativas. Por isso que é importante que você priorize tudo que estiver na sua empresa. Crie uma priorização de tudo aquilo que precisa resolver e coloque em prática, pelo menos um, e vai colocando em prática de acordo com as suas forças, de acordo com os seus recursos que você tiver à sua disposição. Quinto passo, então, aqui seria criar as iniciativas para solucionar esses problemas que foram encontrados. Nós temos aqui iniciativas para potencializar, para monitorar essas oportunidades que foram encontradas. Nós temos um outro conjunto de iniciativas que seriam para eliminar ou para minimizar as ameaças e os riscos encontrados também na sua empresa. Nós temos aqui um outro conjunto de iniciativas que elas seriam para potencializar ou para monitorar as forças que vocês encontraram dentro dessa análise. E também um outro conjunto de iniciativas para trabalhar os pontos de melhorias encontrados ou as fraquezas encontradas. Dessa maneira, nós temos 4 grupos de iniciativas. É isso que eu tinha que falar para vocês. Esse seria o processo de planejamento de marketing da sua empresa que você poderia colocar. É um dos processos, Existem vários processos, mas esse é um processo bem simples que você pode colocar em prática na sua empresa hoje mesmo. Resumindo aqui então, nós temos um resumo de tudo que nós vimos aqui, desse processo de planejamento de marketing. O primeiro passo seria desenhar o cenário futuro desejado. O segundo passo seria fazer a análise do seu cenário, análise de tudo que está acontecendo na sua empresa. Você precisa fazer uma lista de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Você precisa também priorizar e organizar todas essas oportunidades, todos esses problemas encontrados. E depois você precisa criar iniciativas para resolver tudo isso que você encontrou, todos esses problemas que foram encontrados. Você pode começar com pequenos passos e pequenas iniciativas. Você não precisa analisar a sua empresa como um todo. Você pode, por exemplo, começar a analisar alguns pontos da sua empresa, algumas iniciativas que você já tem. Você poderia começar analisando, por exemplo, as suas redes sociais, o seu site, o seu blog, a sua loja virtual, os seus produtos ou o seu serviço, ou o seu atendimento, etc. Existem vários pontos na sua empresa que você pode analisar.
Eu trouxe um exemplo aqui para você de rede social. Você poderia começar a analisar a sua rede social. Ou seja, você precisaria aplicar esse processo de marketing nas suas redes sociais. Um exemplo aqui. O primeiro passo seria desenhar o futuro desejado para essa rede social ou para essas redes sociais. O segundo passo é analisar tudo que você está fazendo hoje nessas redes sociais. Fazer uma análise de todas as iniciativas que você está fazendo e ver se tem coisas a mais que você pode fazer nessa rede social. O terceiro passo é fazer uma lista de oportunidades e ameaças encontradas nessas redes sociais. O quarto passo aqui seria priorizar e organizar essas oportunidades que foram encontradas nas redes sociais. E o quinto passo seria criar novas iniciativas ou aprimorar iniciativas existentes nessas redes sociais que você está monitorando ou analisando. Eu trouxe um exemplo aqui para você de rede social, mas como eu falei anteriormente, você pode utilizar isso para site, para blog, para loja virtual, para produto, para serviço, para um departamento e etc. Para um processo da sua empresa. Pode utilizar então esse processo de marketing na sua empresa. Como eu falei anteriormente, pense em pequenas análises. Se não sabe por onde começar a melhorar a sua empresa, a potencializar os resultados da sua empresa, você pode começar com esse plano de marketing que eu te passei aqui, com esse processo de marketing. Mais uma vez, muito obrigado por curtir, comentar e nos acompanhar, e seja bem-vindo à nossa comunidade. Hoje eu fico por aqui, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Eu sou apaixonado por planejamento de marketing, apaixonado por estratégias de marketing, por estratégias de comunicação, e eu estou aqui para contribuir através do planejamento de marketing, através das estratégias de marketing e estratégias de comunicação. Um abraço e eu te espero em um próximo conteúdo.